40 dias, nesses 40 dias, cerca de 500 pessoas viram ele, né? Viram Jesus. Né? Então, nesse período, então quem viu isso, quem viu a ressurreição, ele tem a chancela de apóstolo, né? Porque ele foi testemunho ocular. Paulo é o último a ver Jesus, por isso que ele é apóstolo também. Preparamos para você um e-book com 5 maneiras de como fazer 3.000 ao mês em 2023 e você pode obtê-lo pelo preço de um lanche. Este e-book pode mudar totalmente sua vida financeira. Clique no link na descrição do vídeo. Antes, o que você era antes de virar cristão? Eu era satanista. Ah, é verdade, né? Pois é. Cara, loucura, né? Um satanista virar cristão é tipo um dos 180 aí, né? Mas olha só, satanista a religião satanista que pelo menos eu vi por aí as pessoas falando e que eu li na internet algumas coisas sobre e tal, tem muito mais a ver com culto a si mesmo do que culto a Satã. Não estamos falando da mesma coisa então, né? Não. Esse satanismo que tu tá falando aí é um bagulho mais do mal mesmo. Do mal mesmo. Mal mesmo. Que tem 3 forças que atuam no mundo, né? Tem a força do mal mesmo, né? Que seria caracterizado pelo diabo, Satanás, né? E tudo mais. Né? Tem a maldade, né? Que é a maldade humana, a crueldade humana mesmo. São as nossas escolhas em fazer algo errado, né? E tem uma força majoritária que é a força do bem, representada por Deus, né? Que é uma força soberana. Então, tem pessoas que vão em busca de fama repentina, querem fama, querem dinheiro, querem poder, né? E acabam se envolvendo com o satanismo. Só que na alta magia, que eu fiz parte, você não bate na porta e diz, eu quero entrar, quero fazer parte. Tipo maçonaria, sabe? Maçonaria, você não bate lá, eu quero ser maçom. O maçom vai te convidar para ser maçom. As seitas secretas, elas são discretas. Então, eles não ficam fazendo alarido, ninguém conta os segredos da maçonaria. Não tem um livro, os segredos da maçonaria, né? Mas aí se encontra um monte de livro por aí falando os segredos do satanismo. Você vê, tem uma Bíblia, a Bíblia satânica, né? A Satanic Bible, né? Uhum. Tem o São Cipriano, que o Lázaro tem lá, né, que está o fugitivo, né, o Lázaro que acha que ele é satanista, né? Então ele pegou o livro de São Cipriano, porque nesse livro de São Cipriano, que assim, é pífio, chega a ser hilário, ridículo, cômico, né, o tipo de bruxaria que tem lá. Tem bruxaria para você ficar invisível. Então você lê lá um encantamento e você está invisível, né? Então, se o cara é chapado, que ele já é meio psicopata, o cara é psicopata, é louco, né? Ele acredita que ele está invisível, né? Então ele fica mais ousado, né? Então aquelas paradas ali, assim, porque quando eu lembro de um molecão, adolescente, camisa de escola, andando lá no centro do Rio, e aí eu via nas bancas, assim, o livro de São Cipriano, os bagulho aqui assim. Capa preta, capa de prata. Isso aí é tudo caô? Tudo caô, imagina. Tem o Clavícula de Salomão, né? Esse é caô também? É caô, porque o mais próximo, né, que podemos dizer assim, de bruxaria, mais próximo, né, mas assim, é um verniz, mais próximo é o Dogmas e Ritos da Alta Magia de Eliphas Levi, né? É o mais próximo. Esse cara é brasileiro? Não. Eliphas Levi. Eliphas Levi, mas não é brasileiro. Tá. Né? Então... Porque eu imagino que o bagulho doido mesmo tá com os caras. Tá com os caras. O que acontece? Na alta magia você tem livros secretos ali, né? Então você não vai divulgar o segredo para todo mundo, porque o diabo não é burro, né? Então ele não vai colocar numa livraria para vender um livro de alta magia que ensina a fazer feitiço de verdade. Mas que tipo de feitiço? Depende. Peraí, antes de você contar os feitiços, como que você entrou nisso aí? Pois como eu disse, você é chamado para fazer parte. Por que tu foi chamado, então? Eles têm uma série de critérios, né? Então eles têm critérios cabalísticos, né? Pautado na numerologia cabalística. Eles têm critérios astrológicos, né? Então eles têm uma série de valores, né? Que eles pontuam, né? Para poder selecionar uma pessoa. Né? Então, eles veem que aquela pessoa tem uma probabilidade de ter um potencial para se desenvolver na alta magia. É claro que se aquela pessoa não se desenvolve, né, ele vai ser descartado. Né? Tem o que eles chamam de escola de iniciados, onde você aprende o básico da bruxaria lá, né? Tipo um Harry Potter, assim, né? E aí um pouquinho. E aí
Se eles veem que alguém não tá na mesma sinergia ali, cai fora, né? Mas quem tem potencial vai para frente. E aí você vai tendo toda uma lavagem cerebral até um dia que você entra num rito de iniciação. Quer dizer, eu fui convidado, eu vim de uma família muito destruída, né? Minha família não tinha amor, sabe? Então, eu nunca recebi assim um abraço do meu pai, dizer, pô, eu te amo, né? Não tinha esse negócio assim, não. Eu era realmente, pô, você é um maloqueiro, você não vai dar nada na vida, você é ovelha negra, você é um marginal, você é bandido. Isso porque eu tinha cabelo comprido, né? E eu já tinha maior preconceito, né? O meu pai tinha... Tu curtia o metal, música do Diabo? Curtia metal, era metaleiro. Mas era metaleiro pobre. Eu curto metal, pô. Eu sou do então. Diabo? Não. Não. Não, depende muito do contexto da letra, né? Acho que vai no contexto da letra. O Metal Espadinha é mais divino, né? mais um negócio do sobre bem, anjos. Tem até várias músicas sobre anjos. E tal. Mas eu tinha aqueles brochinhos, né? Só que fazia com Durepox, né? Que era bem baratinho, né? Caralho. Era bem Maneiro. pobre mesmo. E que idade você se iniciou? Você começou o 17. primeiro contato, assim? 17 anos. Quem que foi até tu? Como é que é esse convite? Eu era rato de biblioteca, né? Gostava muito de biblioteca, gostava muito de estudar ocultismo, isso já estava dentro de mim. Curtia ocultismo. Então ia para a biblioteca, o Centro Cultural de São Paulo. Mas né? Ocultismo, bagulho de bruxaria ou só, De bruxaria. sei lá, aliens? Essas paradas? Não. Bruxaria. É? Bruxaria. Então, assim, o que tinha de acesso, né? Que eu pudesse ter dentro dos livros que são comercializados, eu procurava ler para entender um pouco aquela dinâmica. Aquilo me fascinava, porque o oculto fascina, né? Porque é uma coisa que você não conhece ainda, que você não descobriu. Então você quer conhecer, né? Então eu queria conhecer mais daquilo. E aquilo começou a mexer comigo. Eu falei, puxa, que legal, né? Porque eu tinha uma série de palavras e adjetivos contra mim que diziam que eu era uma pessoa negativa, fracassada, etc. e tal. né? E ali eu vi uma oportunidade de ser recebido por um grupo que pensasse diferente, que não me avaliasse pela minha aparência, mas pelo que eu tivesse por dentro, né? Era assim que eu estava buscando. Mas eu tentei, né? Aí eu mandei uma carta até para a Church Satan, para a igreja de Satã. Caralho. Lá nos Estados Unidos. Na época era carta, tá? Não era e-mail. Carta, né? mesmo, carta física. mesmo. E para descobrir selo. o endereço, eu tive que ir lá no consulado dos Estados Unidos, pesquisar na biblioteca deles em microficha, né, ver a lista telefônica deles em microficha, para achar o endereço da Church Satan lá, mandei uma carta, aí recebi uma carta padrão de volta, sabe? Mas eu vi que era um caça-níquel ali. Falei assim, você paga $100 e você ganha uma carteirinha de satanista. Eu falei, pô, grande porcaria, né? Você eu faço aqui uma carteirinha. Você pega essa carteirinha, né, meu? E, porra. Né, eu acho um negócio esquisito, né? Não gostei. E eu falei, pô, ainda me cobra dinheiro, eu quero ganhar dinheiro para ser satanista. Aí o cara pega, me cobra dinheiro. Tem um esqueminha aí, né? Eu falei, tem que pagar. Eu falei, não, esse diabo tá jogando muito sujo já, né? Não tá. O diabo tá muito capitalista. Tá capitalista, Se né? for pra dar dinheiro, eu vou na igreja. Pô. Pois é, porque a igreja... Salve pessoal da igreja. No final das contas parece tudo a mesma coisa. Mas sabe que no final das contas chega na mesma coisa? Né? Hoje em dia, quer ver? Fazer um parênteses aqui, depois eu volto nesse aí, iniciei. O que faz a pessoa entrar no satanismo? Ele quer dinheiro, ele quer poder, ele quer glamour, ele quer beleza. Quer ser aceito. Quer ser aceito. Aí, o que as pessoas vão buscar hoje na igreja? É prosperidade. Prosperidade lota a igreja. O culto da prosperidade lotou a igreja. Então eles querem prosperidade, eles querem milagre, eles querem unção, eles querem poder, eles querem títulos, status, prestígio, né? E pertencimento também. Né? Então, quer dizer, é a mesma coisa. Ele conseguiu trazer, o diabo conseguiu contaminar a igreja num ponto dela vibrar na mesma frequência que ele. Ou seja, então as pessoas estão indo na igreja em grandes massas, você pensa, puxa, nós temos 40 milhões de evangélicos no Brasil, por exemplo, né? Mas, olha, você passa o peneira mesmo, é uma minoria. A minoria, talvez 5%. Que é fiel realmente. Que é fiel, porque a maioria vai na igreja por interesse, não vai por amor. Vai por interesse em querer ganhar alguma coisa, levar alguma vantagem, vai para pedir, não vai para se doar. Não estou falando de dar dinheiro, mas falando assim de realmente se entregar ali, sabe? Fazer uma adoração legítima. Colocar a vida em prol dos outros. Exato. Ajudar as pessoas, fazer o bem. As pessoas são muito egoístas, né? Então, isso daí foi uma coisa plantada. O satanismo fez isso, né? Eu fiz parte desse grupo, inclusive, década de 80 e década de 90, se infiltravam nas igrejas e espalhavam o que a Bíblia hoje coloca como doutrina de demônio.
né, e doutrinas humanas. Então, uma vez que você entrava nas igrejas, você começava a estimular a vaidade das pessoas, né, de um líder, de um pastor, como você é bom, você é o cara, você tem o dom, você tem a unção, você tem a unção do profeta Elias, né, você é um Moisés, cara, você é um Davi, né? Então, e começaram a espalhar essa questão de dinheiro também. As pessoas mais que conseguiram cargos na igreja, satanistas, né? Começaram a espalhar essa história de precisamos ganhar dinheiro, faz o voto, faz o povo duplo. Faz o povo fazer o voto de R$1.000, né? Quer dizer, você tem que dar R$1.000 para Deus. Quer dizer, não importa se você ganha um salário mínimo, se você é aposentado, você tem que dar R$1.000. E tem o grupo do puxa-fila, né? Que vamos supor, o pastor pediu R$1.000 para o povo lá, para a galera, né? Que é um voto, porque aí vai ter a bênção, a prosperidade e escambau, né? Aí é combinado isso, combinado nos bastidores. Tem uma meia dúzia de pessoas que vão na frente, se levantam, põem envelope vazio no gasofilácio. Tem nada. É o puxador de fila, para trazer o quê? O efeito manada, né? Aí vai todo mundo atrás. Tem gente que tá doando, vou doar também. Aí vai no efeito manada. As pessoas acreditam mesmo nisso. Acredita, vai efeito manada. Mas isso é algo do satanismo ou é algo só dos caras filha da puta querendo ganhar mais dinheiro? Pois é, foi algo plantado pelo satanismo. Mas para isso vingar, tem que ter um coração disposto para aceitar aquilo. Quer dizer, eu te proponho uma coisa, né? Um negócio sujo, por exemplo. Vamos assaltar um banco, né? Vamos fazer tipo a Casa de Papel aí, vamos fazer um assalto daqueles, né? Você pode aceitar ou pode recusar. Então, depende muito do seu coração. Então, foi apresentado diante desses líderes, né? Algumas coisas. Né? Os satanistas apresentaram alguns modelos para eles, né? Eles aceitaram, a maioria aceitou. Tanto é que depois formou-se no Brasil uma coalizão apostólica brasileira. Já ouviu falar disso? Não. Pois é. Tem apóstolos hoje agora, né, na igreja, né? Só que apóstolo, biblicamente falando, não existe. Não existe apóstolo para os dias de hoje. Os apóstolos foram só para a época de Jesus, né? Só para aquele momento histórico. O que define um apóstolo? Nem sei. Ele é tipo um cara muito conectado com Deus, assim. Mais do que a maioria. A minha concepção de que não entende nada sobre isso. Ele tem essa conexão, mas não é essa a ideia que querem passar. É isso mesmo. Que ele é mais conectado com Deus, mais do que a maioria, que ele tem uma autoridade superior, ou que ele é mais espiritual, né? Ou que ele tem uma sabedoria superior. Essa é a ideia. Ele é único. Isso, dentro da fé. Exato. É o conceito que colocam hoje, errado, contaminado, para enganar o povo, né? E qual é a definição bíblica de apóstolo, né? No livro de Atos, no capítulo 1, Pedro, que foi um dos primeiros líderes da igreja, Jesus comissionou a Pedro, né, como sendo os primeiros líderes da igreja, né? Eles estão conversando entre eles ali, como eles vão substituir Judas, porque eles eram 12. Né? Poxa, como é que a gente vai substituir Judas? Aí eles chegam num tal de Matias, né? E esse Matias acaba não rolando, não deu certo. Tiraram sortes ali, né? Não foi uma coisa de orar, de tentar ouvir a voz do Espírito e tal. E esse Matias não rolou. Mas Pedro, ele dá uma dica. Olha, para ser apóstolo é necessário que você seja testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Então, entre a ressurreição de Cristo, quando ele ressuscitou, e a ascensão, quando ele subiu aos céus, a Bíblia diz que passou um período, né, de 40 dias. Nesses 40 dias, cerca de 500 pessoas viram ele, né, viram Jesus. Né? Então, nesse período, quem viu isso, quem viu a ressurreição, ele tem a chancela de apóstolo, né? Porque ele foi testemunho ocular. Paulo é o último a ver Jesus, por isso que ele é apóstolo também. Né? Lucas, que andava com Paulo, né? Lucas era um historiador e um médico. Né? Ele escreveu o Evangelho de Lucas e também escreveu o livro de Atos. Lucas, ele andava com Paulo, mas ele não se intitula apóstolo. Em momento algum, ele não fala, eu sou apóstolo. Eu sou Lucas. Né? Marcos, o Evangelho de Marcos, que é um evangelista, são 4 evangelhos, né? Jesus escolheu 12, né? Só que desses 12, nem todos escreveram evangelhos, né? E o Marcos não está entre os 12, Jesus não escolheu Marcos. Então Marcos, ele não se intitula apóstolo, ele não fala, eu, Marcos, apóstolo, ele não fala isso, ele não é apóstolo. Porque ele não viu Jesus, ele não foi testemunho ocular. Então essa é a primeira premissa, né? Então os apóstolos de hoje não foram testemunhas oculares de Jesus, da ressurreição de Jesus, né? Não foram chamados pelo próprio Jesus. Então, quando formaram essa coalizão, me chamaram,
né, para fazer parte. Olha, vem fazer parte também, né? E qual era a ideia? Olha, a gente vai criar um grupo, né? Porque está tendo muito pastor por aí, então nós vamos criar um grupo mais eclético, né? Então, mais superior. Então, as pessoas, nós vamos vender imagem para o público, para o povo, de que quem estiver debaixo de uma cobertura apostólica, e esse negócio de cobertura é outra palhaçada, a cobertura apostólica, né, está mais protegido, quer dizer, o demônio não pode pegar, o demônio não pode atacar, porque aquele apóstolo está orando por você, mediante um pagamento. Né? Entendi. Tinha igrejas que tinham cobertura apostólica, que pagavam carnê para o apóstolo, né? Todo mês pagava um valor à igreja, né? Pagava às vezes 10 mil para o pastor todo mês para manter a cobertura apostólica. Essa igreja tem a cobertura apostólica do apóstolo fulano de tal, aí remetia um certo prestígio, né? Então, essa coalizão apostólica no Brasil, ela vê, quando me convidaram, eu falei, não, gente, mas isso aqui está errado. E eles falaram para mim, nós sabemos que está errado, mas o povo não sabe. Né? O povo não sabe, e assim, a gente precisa ter uma autoridade maior aqui no Brasil, né? Isso depois que já estava convertido? Convertido, isso já estava, nesse momento eu já estou inserido no sistema evangélico, né? Eu já estou dando palestra, já estou escrevendo livro, já estou nessa dinâmica, né? Então não existe esse lance de apóstolo. Eu consigo imaginar alguns nomes que estariam nesse grupo aí. Consigo imaginar. Chuta aí um, então. Não é nem Edir Macedo. O Edir Macedo, ele não se titula apóstolo. Você vê? Ele disse ele é o bispo. Ele é bispo. Ele quem é bispo. Quem se intitula apóstolo? Tem o apóstolo, aí aquele quem do saiu, chapéu. Veja só, o Valdomiro, que é o apóstolo Valdomiro, né? Ele era da igreja do Macedo. Né? Então o que ele quis dizer com isso? O Macedo diz, eu sou bispo. Então ele fala, não, agora eu sou apóstolo. E ele era da mesma igreja. Saiu, sou apóstolo. O R.R. Soares não diz que ele é apóstolo, ele é missionário. Ser missionário, né? Mas aí tem alguns que querem se destacar mais, né? E tem uma Todo mundo pode virar apóstolo? Como que é a regra de quem vira apóstolo? Hoje em dia, a regra é você fazer parte de uma máfia gospel. Entendi. É isso, né? Então, a máfia gospel te convida para fazer parte daquilo, né? Virou entre aspas, uma seita. Na boa, né? Foi uma seita. Né? E aí você vem para cá e aqui nós vamos te orientar como ganhar dinheiro do povo. O negócio é saquear dinheiro. Porque se a igreja pensasse realmente no povo, para pensar quanto que o Edir Macedo gastou de milhões de dólares para construir o Templo de Salomão. Sabe? Uma obra faraônica. Sabe? Tem lá a Catedral da Fé no Rio, gigantesco também. Pois é, mas nada se compara ao Templo de Salomão. Eu nunca vi o Templo de Salomão. Eu passei em frente. Eu pensei que a do Rio fosse maior. Olha, eu acho que... Eu não conheço a do Rio, sinceramente, eu não conheço. Muito grande. Então, mas o Templo de Salomão... Põe aí o Templo de Salomão pra gente, Tiozão. Ele é gigantesco, né? E tem uma estrutura, assim, ele trouxe árvores de Jerusalém, ele trouxe pedras de Jerusalém. Caralho, é alto, caralho. E por dentro, não sei se vai ter alguma foto por dentro. Bom, é bonito o negócio. Cabe 5.000 pessoas sentadas, né? Caralho. Então ele é monstruoso, é gigante esse templo. Parece até uma construção italiana essa porra. Aí o que acontece? Aqui, isso aqui deve ser. Você parar pra... olha aí, gigantesco. Caralho. Né? Porra, eu acho que o do Rio é maior. Bota o do Rio aí, Catedral da Fé. Eu acho. Então agora imagina, o que foi investido aqui. Puta que pariu. A Catedral da Fé acho que é a maior. Eu acho que é a maior também. Sei não, hein? Mas é bem mais feia também. Acho que empatou aí. É porque a arquitetura não é tão... Não chama tanto atenção, mas nossa, é grande. Isso aqui por dentro, cara, parece o Maracanã. É muito grande. Tem patamares, assim, de cadeiras. Muito grande. Agora imagina, né? Se esse investimento fosse feito, por exemplo, vamos melhorar a condição do povo? Vamos investir no hospital? Vamos construir um hospital. Padrão Einstein, cara. Com o dinheiro investido aqui, padrão Einstein, padrão sírio-libanês. Né? Então, de graça para todo mundo. De graça, né? Quando a Igreja Católica começou a colonizar o Brasil, os índios e tudo mais, começaram a abrir hospitais. Tem hospital hoje, Hospital São Camilo, né? São não sei o quê, né? Então, eles começaram a abrir hospitais. Então fizeram uma atividade positiva, né? E a igreja evangélica teria essa oportunidade também, porque entra muito dinheiro, então quer dizer, virou templo é dinheiro, né? Não é mais a questão
Podemos pegar esse dinheiro aqui, vamos fazer um hospital, vamos abençoar o povo, né? Vamos dar assistência médica para quem não pode pagar, vamos fazer um preço menor, vamos fazer um convênio, né, da igreja aqui, para os membros da igreja, mas não tem isso. O negócio é só pegar dinheiro e não querem saber se você tem, se você não tem, se você está devendo, se você é aposentado. Lucro pelo lucro máximo. É. Mas você tá falando da sua trajetória dentro. No começo foi como? Como foi subindo escalão dentro da igreja satânica ou dentro do satanismo? Porra, eu queria saber como é que o cara chegou em tu. Então, aí que tá.